Rafa e a partir desse mês nós vamos começar a estudar uma revista nova. E a revista ela vai falar sobre vivendo para agradar a Deus. E o tema da nossa primeira aula é imitando a Jesus. E a principal pergunta é o que é a vida cristã e quando ela se inicia. Para a gente começar, vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos por mais esse dia, te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor tem algo para nos ensinar e nós queremos aprender, Pai. Que o Senhor invada os nossos corações, que nós possamos, Deus, estar com os ouvidos e com o nosso coração aberto para escutar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Então, o texto base que nós vamos ter nessa semana é Atos 2. Então, deixa sua Bíblia aberta que nós vamos trabalhar nele hoje. E o principal exemplo de vida cristã que nós temos é Paulo. Todo mundo lembra de Paulo, né? Paulo, ele era um perseguidor da igreja e quando ele tem um encontro com Jesus, ele deixa de ser perseguidor para ser um imitador de Jesus. E ele nos chama para imitar Jesus como ele imitou. Então, nós aprendemos com Paulo que vida cristã é fazer o que Jesus fazia, ser imitador de Cristo, certo? Então, para a gente descobrir quando ela se inicia, nós vamos passar por alguns passos. Pedro é o discípulo que aparece no texto de Atos 2. E ele estava em Jerusalém junto com os outros discípulos. E eles estavam lá porque Jesus tinha deixado uma ordem para eles. E aí, a cidade de Jerusalém é uma cidade muito movimentada, onde vinham várias pessoas de localidades diferentes, e cada uma falando na sua língua. E naqueles dias, estava acontecendo a festa de Pentecostes, onde eram trazidas as primícias da colheita, né? Tudo que era melhor, todos os frutos, os primeiros frutos eram trazidos, e ali acontecia a festa das primícias. Tinha muitos discípulos reunidos ali e eles ficam cheios do Espírito Santo. E quando isso acontece, algumas pessoas ficam deslumbradas e outras acham que eles estão embriagados. E no meio dessa agitação, Pedro, ele se levanta e começa a explicar o que está acontecendo. Então, Pedro explica para a multidão que os discípulos eles não estavam embriagados, pelo contrário, eles estavam cheios do Espírito Santo. E ali, Pedro começa a evangelizar. Ele começa a contar sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E ali, Pedro, ele faz aquilo que Jesus tinha ordenado para eles fazerem, né? Que era anunciar o evangelho. E ali, Pedro anuncia. E depois dessa mensagem, cerca de 3.000 pessoas se convertem. E depois da conversão, elas ficam muito aflitas, porque elas não sabem o que elas vão fazer depois disso. E aí elas chegam e perguntam para Pedro, Pedro, o que nós vamos fazer? Porque Pedro prega sobre o arrependimento. Lá em Atos 2, versículo 38, está escrito assim. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro aqui, ele leva o povo ao arrependimento e eles ficam perplexos sem saber o que acontecer. Então, Pedro senta com eles de novo e explica para eles o que eles tinham que fazer. E aí nós vemos que as pessoas, elas não conheciam Jesus. Então, elas não sabiam o que elas precisavam fazer. E Pedro ensina, né, como elas devem agir e da maneira como as coisas vão funcionar. E assim, quando nós olhamos para esse cenário, nós vemos que Pedro, ele estava pronto para falar a respeito da mensagem de salvação. E nós também precisamos estar prontos, né? A gente viu que Pedro pregou o plano de salvação. E ali aconteceu uma das maiores conversões, né? Então, depois que Pedro termina o testemunho de Jesus, cerca de 3.000 pessoas creram em Jesus, né? E foram batizadas. Então, eles passaram a viver de forma diferente.
Atos 2 é marcado pelo início da igreja. E aqui a gente vê que a igreja primitiva, ela vivia em unidade. Então, depois que elas se convertem, eles passam a viver de modo de unidade, né? Passaram a viver da forma com que os discípulos tinham ensinado para eles, que foi a forma que Jesus ensinou os discípulos. Então, nós podemos afirmar que esse foi o começo da vida cristã, daquelas pessoas. Então, eles se converteram, passaram a viver em unidade e a compartilhar tudo que eles tinham. Então, a pergunta que nós temos para hoje é: você já recebeu Jesus como Salvador da sua vida? Se não, hoje é o dia oportuno. Jesus nos chama a viver uma vida com um propósito e uma vida conforme Ele sonhou para nós. Então, Ele nos chama para sermos filhos dele. E, para resumir, a nossa mensagem de hoje, a nossa aula, a vida cristã é um jeito de viver semelhante ao de Jesus. E ela começa quando cremos que Jesus é o Senhor e o nosso Salvador. Amém? Então, pra gente encerrar, vamos orar. E pra semana que vem, decorar o versículo de 1 João 5,12. Certo? Senhor, nós te louvamos por mais essa aula. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que essa semana seja uma semana de vitória, de bênção, Deus. Mas que acima de tudo nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações e que, se o Senhor ainda não mora nos nossos corações, que o Senhor venha fazer morada, Pai. Que o Senhor venha habitar, que o Senhor venha trazer salvação sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.